Bem, amigos do programa Saúde Entre Amigos, do canal 12 TV Cidade, hoje estamos com uma amiga, a doutora Tatiana, que vai conversar sobre DDA, que eu só vou falar essa sigla e ela vai explanar sobre isso. Seja bem-vindo ao programa, muito obrigado pelo seu tempo e as suas palavras. Bom, DDA é déficit de atenção, é uma das siglas desse distúrbio, que na verdade não é nem considerado hoje em dia doença, eles chamam mais de distúrbio, né? Então, distúrbio ou transtorno. Transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH é uma outra sigla, DDA déficit de atenção, TDA, transtorno déficit de atenção, então ele tem diversos nomes aí. Antigamente teve mais alguns, por exemplo, a lesão cerebral mínima, que hoje em dia não se usa mais, porque não se acredita que essas crianças tenham uma lesão cerebral tão grave, mas um transtorno no pensamento e na atenção. Tá. Então, geralmente eles têm um pensamento muito acelerado, atenção reduzida, e alguns estudiosos também usam mais o termo instabilidade de atenção. Por quê? Essas crianças estão desatentas em alguns momentos e conseguem manter um foco de atenção muito grande em outros momentos. Por exemplo, uma criança que hiperativa, com déficit de atenção, gosta muito de videogame ou gosta muito de um desenho, a mãe e o pai às vezes ficam muito impressionados com a atenção que ela consegue ter naquilo. E outras coisas que eles consideram mais importantes, da escola, aula de matemática, e não consegue. Mas na verdade não é porque essas crianças sejam preguiçosas, enfim, elas têm um déficit, uma instabilidade de atenção, que quando ela se interessa muito ou gosta muito de uma coisa, ela consegue compensar em alguns momentos. Mas a gente sabe que todos nós, em algum momento, temos que tolerar alguma atividade mais monótona ou mais difícil que a gente não gosta 100%, e essas crianças já não conseguem. Então, elas têm um limiar um pouco diferente a respeito disso. Exatamente, porque como você pode fazer uma comparação com as outras crianças? Numa sala de aula, a maioria das crianças deve conseguir ficar sentada e prestar atenção numa aula. Esse é um comportamento, é uma média, né? Isso. A maioria consegue. Quando que você começa a prestar atenção nessa criança? Quando ela não consegue, quer dizer, todas as outras estão lá, estão prestando atenção, estão vendo a aula e ela não consegue. Então aí já é um indício de que essa criança tem esse transtorno da atenção. Que ela perde um pouco daí do conteúdo, não consegue desenvolver sobre isso. Eu acho que nem todas, mas a maioria a gente vê que tem, porque claro, a atenção está muito relacionada à memória e ao aprendizado. Totalmente. Sim. É o começo, né? Para a pessoa aprender uma coisa nova, ela tem que primeiro prestar atenção. Todos nós, inclusive que não temos déficit de atenção, sabemos. Se você um dia está meio atribulado, com muitas coisas na cabeça, você perde algumas coisas. O foco, claro. Você não consegue lembrar de tudo. Alguém te falou que... você me falou. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Agora, com essas crianças é contínuo. Tá. Então isso, na verdade, é uma grande desvantagem. Tá. É por isso que precisa de tratamento, né? E voltando um pouquinho, mudou esses nomes também, isso porque o exame de imagens, ressonância, conseguiu detectar mais conhecimento. Porque antigamente não tinha, né? Então os pesquisadores, o que eles observavam? O comportamento, e principalmente o que eu falei, o comportamento diferente da média. Então viam que tinha criança que era muito mais desatenta, muito mais agitada, e daí ela tinha dificuldade de aprendizado, e aí ela tinha mais distúrbio de humor, que isso a gente pode falar um pouco depois. É novo isso? Não, eu acho que provavelmente sempre existiu, mas não se reconhecia como uma patologia, né? Hoje em dia é bem documentado. Então tem alguns estudos que medem a função cerebral das diferentes áreas do cérebro. E o que eles observaram? Tem uma hipofunção no lobo frontal, principalmente direito, né? Então tem uma parte específica do cérebro que funciona como um filtro da atenção e que essas crianças, adolescentes e até adultos não têm tão bom. Porque os adultos agora que já eram crianças, mas não foi detectado, né? Exatamente. E antes não se falava isso, achava só criança que era hiperativa. Na verdade, os adultos, 2/3 dessas crianças se transformam em adultos que continuam com sintomas. E um terço não, um terço supera consegue resolver na adolescência. Exatamente. Ótimo. 2/3 ficam com isso. Então, era uma criança e se torna um adulto com déficit de atenção. Sim. E é um pouco diferente, são um pouco diferentes os sintomas daí, no adulto, né? Então, o adulto é mais aquele adulto desorganizado, que não consegue ter metas, é um adulto que às vezes muda muito de emprego, às vezes nos próprios relacionamentos ele é muito estável, tem vários relacionamentos, muitos divórcios, muitos acidentes por desatenção. Então, isso são algumas características que podem apontar para uma pessoa que tem déficit de atenção na vida adulta e provavelmente teve quando era criança também, né? Que na criança não foi tratada, não se teve esse diagnóstico. Exatamente. E aí pode se agravar na vida ou ele vai ter. E o déficit de atenção tem essa questão. Se não se trata e não se conhece a patologia quando ela
criança, ela pode ter um estigma quando adulto, ou seja, o fracassado, que não deu certo na escola, e isso leva inclusive a problemas emocionais, né? Entendi. De autoestima e tudo mais. Ótimo. Pessoal, tá muito bom o papo, como sempre, né? Já terminamos o primeiro bloco, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos aqui no programa Saúde Entre Amigos do canal 12 TV Cidade.